Olá, seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal. É um prazer contar com você. Hoje nós vamos falar sobre investimentos e como nós podemos enfrentar esse desafio de juros muito baixos, inflação em alta, retornos cada vez menores, especialmente nos investimentos tradicionais, e eh, dificuldade, né, dos traders, dos investidores em compreender o que está acontecendo no mercado. Então, esse será o objetivo do nosso encontro, onde eu falarei um pouquinho da situação que nós estamos vivendo, como é que nós podemos ultrapassar esses desafios e até mesmo encontrar oportunidades neste ambiente. Também apresentarei aqui, ao longo dessa live, né, uma possível solução e uma forma de você estudar mais, de você compreender mais sobre este mercado. Então, dando boa noite aqui, já temos vários participantes: o Carlos Alberto, Lucas Oliveira, Jordan Serva, Cristiane Demétrio, Mário Sétulo, Rodrigo Silva, Marcelo Dávila, Osmar Correia, Roberto Baitelli, Vera Fole, Ricardo Lauerta, Adriano Ribeiro, né, Alexandre Oliveira, Anderson Keber, Michel Belmoc, Dúlio Peixoto e várias pessoas já chegando. Agradeço aí a presença e atenção aqui a esta live. Além de fazer a apresentação sobre esse tema, também, num segundo momento, abriremos para perguntas aí do público. Então, fique atento. Né? Indo direto ao ponto, nós podemos falar isso sobre o que está acontecendo no mercado. Por que nós temos exatamente esta situação? E em relação a isso, nós vamos falar exatamente sobre o que eu considero um dos pilares para alcançar a liberdade, que é o pilar investimentos, e depois você vai entender um pouquinho mais se você ainda não sabe, né, do que exatamente eu estou falando. O que nós estamos vivendo no mundo, basicamente, é a destruição da poupança. Para que serve o mercado? O mercado serve para aproximar dois públicos: o público dos poupadores e o público dos tomadores de recursos. O tomador de recurso precisa desses recursos por uma série de motivos. O maior tomador de recursos que nós temos são os estados, que sistematicamente gastam mais do que arrecadam e, portanto, precisam desses recursos para fechar as contas. Entre os tomadores estão também os empreendedores, que têm um papel fundamental no desenvolvimento de uma economia, porque eles vão pegar esses recursos para investir no negócio, e esse negócio aumentará, né, potencialmente a eficiência da economia, gerará empregos, produzirá aí atividade, produzirá renda. Então, os empreendedores são os grandes motores do desenvolvimento humano. E eles precisam de recursos para fazer os seus empreendimentos. Esses recursos podem ir para pessoas, famílias, né, que precisam desses recursos para também fechar suas contas, para o consumo, mas obviamente que nesse caso sempre haverá uma insustentabilidade, né, dessa dívida, porque eventualmente essa dívida vai gerar um nível de consumo acima das possibilidades dessas famílias. Mas eventualmente o endividamento aumenta muito e basicamente nós temos dívidas
impagáveis. Nesse caso específico, o que pode acontecer é a destruição do valor, onde tal movimento, né, de destruição desse valor pode acontecer através do mero não pagamento das dívidas ou num processo de monetização das dívidas, que é exatamente o que as autoridades monetárias estão fazendo. Ou seja, você, número um, diminui as taxas de juros e transforma essas dívidas, né, em recursos monetários mesmo, em dinheiro. E a partir disso, você tem uma penalização dos poupadores e um benefício, de uma certa forma, dos endividados. Porque se você está facilitando o pagamento dessas dívidas, seja através da diminuição do valor em si da dívida pela inflação, ou mesmo da compra dessa dívida por parte de autoridades monetárias, é uma grande ajuda, um grande auxílio para os devedores, mas uma punição aos poupadores. E é exatamente o que nós estamos observando, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, né? Quanto no resto do mundo desenvolvido. Vamos dar uma olhada para exemplificar bem o que aconteceu em alguns números de 2020. O CDI, que tem uma correlação, né, quase de 100% com a taxa Selic, ofereceu um retorno em 2020 de 2,75%. Lembrando, né, que a taxa Selic é aquela definida pelo Copom e o CDI vem aí do depósito interbancário, né? DI vem de depósito interbancário, C de certificado. Então, certificado de depósito interbancário é o título que as instituições financeiras usam para emprestar dinheiro entre si. Então, no final do dia, eventualmente, numa instituição sobra recursos, na outra falta recursos para ter um saldo mínimo exigido pelo Banco Central, e uma instituição empresta para outra e cobra exatamente essa taxa de juros chamada DI. Né? E basicamente o DI é a base para um tipo de investimento que o brasileiro está muito acostumado, que é um fundo DI, ou que é um CDB, né, um certificado de depósito bancário, onde você empresta dinheiro diretamente para o banco, e esse CDB é remunerado como um percentual do CDI, 90% do CDI, 100% do CDI, 110% do CDI, se é um CDB que paga mais. Então, o brasileiro esteve acostumado, por muitos anos ou até por décadas, com uma taxa de juros, DI, né, ligada à Selic, acima da inflação, oferecendo um juro real considerável, ainda mais comparando com o resto do mundo, para um tipo de título de investimento que oferece altíssima liquidez com baixíssimo risco. Ou seja, mamãozinho com açúcar para o investidor brasileiro de uma maneira geral. No resto do mundo, isso já não existe mais há muito tempo. E no Brasil, finalmente, né, chegou o momento, acreditamos que isso possa perdurar por mais tempo, onde essa alternativa de investimento, simplesmente colocar num fundo DI, simplesmente colocar num CDB, simplesmente colocar num título até emitido pelo Tesouro e que seja remunerado pela taxa Selic, análogo aqui ao CDI dos bancos, esse dia acabou, né? Esse mamãozinho com açúcar acabou. Ou seja, como no resto do mundo, os investidores terão que tomar mais risco para alcançar uma rentabilidade positiva ou uma rentabilidade, né, maior. Pois se não, vejamos, no mesmo ano que o CDI ofereceu 2,75% de rentabilidade, a inflação medida pelo IPCA foi de 4,52% e medida pelo IGPM foram aqui mastodônticos 23%. Ou seja, comparando tanto com o IPCA quanto para o IGPM, e a comparação ainda fica pior, houve uma rentabilidade negativa para quem investiu
em qualquer título, né, relacionado aí à Selic, relacionado aos juros, né, DI. Ou seja, em última análise, eu perdi dinheiro, eu perdi poder de compra. Porque uma coisa é o juro nominal, o ganho nominal que eu tenho do investimento, e o outro aspecto é o ganho real, ou seja, aquilo que efetivamente eu ganhei retirando aí a desvalorização da moeda através da inflação. Mesmo o Ibovespa, a renda variável no Brasil, em 2020 ofereceu uma rentabilidade baixa, 2,92%. Por outro lado, o dólar, simplesmente a moeda norte-americana, ofereceu uma rentabilidade de 29,33%, que foi acima até mesmo da inflação medida pelo GPM, que foi uma paulada. Já um ativo que está à disposição do brasileiro, que é o S&P 500, negociado na B3, na Bolsa Brasileira, né, através de um ETF que se chama de Exchange Traded Fund, né, é o símbolo ETF, ofereceu uma rentabilidade de 57%, porque a Bolsa Americana ofereceu uma rentabilidade positiva e a Bolsa Americana, que é negociada em dólar, né, ofereceu também no dólar uma rentabilidade mais positiva ainda. Então, hoje nós não pensamos mais em investir simplesmente em dólar, porque o dólar também tem um processo inflacionário correndo. O dólar também perde valor ao longo do tempo como outras moedas. Na média, não num ritmo tão alto quanto a moeda brasileira, né? Mas um ativo denominado em dólares, que é o S&P 500, que é o Ibovespa, digamos assim, dos Estados Unidos, ofereceu uma rentabilidade aí perto de 20%, pouco menos de 20%, somando a rentabilidade da desvalorização do real frente ao dólar com a rentabilidade do S&P, a gente teve aí um crescimento para quem investiu em ativos americanos, de uma maneira geral, de 57% no período. Então perceba, num nível alto de endividamento e com uma política monetária mais frouxa, que é basicamente juros mais baixos frente à inflação, nós temos uma punição muito grande aos poupadores. E se eles não mudarem a sua postura em relação à alocação em outros ativos, buscando uma diversificação da sua carteira, há uma chance grande de sistematicamente você perder para a inflação ou ter uma rentabilidade muito baixa. Então, a má notícia que eu tenho aqui para dar para você é que, basicamente, os tempos de fazer investimentos fáceis, né, relacionados aí à Selic ou a DI, acabaram. Essa moleza acabou. A notícia boa é que há a possibilidade de você investir em outros mercados e diversificar seus investimentos para ter aí um retorno melhor e proteger melhor o seu capital. Basicamente é isso que nós vamos tentar defender aqui. Vejam, essa desvalorização forte do real frente ao dólar, ela não acontece do nada. Ela tem um motivo. Nós já vínhamos com o endividamento no Brasil, endividamento público, numa expansão muito forte. Essa expansão que nós tivemos de 2014 até 2018 é reflexo do desastre completo que foi os governos do PT, especialmente os governos de Dilma Rousseff. Isso aqui, basicamente, é o governo criando dívida, expandindo dívida violentamente para buscar garantir, né, a reeleição aí no primeiro momento de Dilma Rousseff e depois continuar, né, com aquele plano de felicidade geral da nação através de benesses estatais, desde bolsas de todo tipo para pessoas mais pobres até as bolsas empresárias e assim por diante. E aí a gente teve uma forte desvalorização do real frente ao dólar ao longo desse período, tivemos todo um processo político, né,
de impeachment, de instabilidade das nossas instituições, até que nós tivemos uma série de medidas tomadas desde o governo Temer, com a implementação do PEC, né, da PEC do teto dos gastos, depois nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, no início do governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Bolsonaro, tínhamos aí uma espécie de controle sobre a dívida, e veio, segundo as palavras aí do ministro Guedes, a chuva de meteoros. Ele fez uma analogia, né, com a pandemia, um fato completamente inesperado, que gerou uma explosão dos gastos públicos pela decisão, né, que foi adotada de enfrentamento à pandemia, de lockdowns, de basicamente fechar a economia. Então, centenas de bilhões, se não mais de trilhão de reais foram imprimidos para auxiliar tanto pessoas quanto empresas nesse processo de fechamento da economia, para que elas sobrevivessem, e isso gerou uma expansão aguda da dívida pública, que bateu aí em algo próximo a 90% do PIB. Lembrando, né, ainda em 2013, essa dívida estava em 52% do PIB. E obviamente que esse movimento aqui produziu uma alta fortíssima do dólar frente ao real. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse gráfico para você. Foi exatamente nesse período que aconteceu essa alta aguda. Acho que eu consigo colocar. Aqui está, né? Declarada aí a pandemia, começa a impressão de recurso, endividamento grande, e nós temos aí essa alta aqui do dólar frente ao real. Saímos de uma moeda a R$4 e pouco para uma máxima aí quase em R$6 por dólar, exatamente neste período, né? Nesse mesmo movimento aqui de alta do endividamento. Então, isso gerou um impacto gigantesco no valor da moeda, porque assim que você aumenta, né, a base monetária, a moeda vai valer menos. Você pode argumentar que essa expansão também aconteceu nos Estados Unidos, mas, diferentemente diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil não emite reserva mundial, né? A reserva mundial não é em dólares, e não tem o nível de pujança, o tamanho da economia americana. Em relação à economia brasileira, a injeção de recursos foi muito maior, né, pelo tamanho da economia, do que feita nos Estados Unidos. Então, sim, né, outras moedas também tiveram esse efeito de aumento de endividamento, mas não no nível tão forte quanto nós temos no Brasil, ou tivemos no Brasil, e o Brasil, né, apresenta um nível de risco maior, não emite moeda forte, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Europa, como acontece, por exemplo, no Japão, né? Mas vejam, esse endividamento também foi grande nos Estados Unidos. Esse endividamento foi significativo. E por conta da pandemia, nós alcançamos um nível de endividamento parecido com a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, uma guerra mundial, né, duríssima, produziu um nível de endividamento da economia americana nos patamares atuais, perto de 100% do PIB. Aí você pode falar, o Brasil então está menos endividado em relação ao PIB que os Estados Unidos. Sim, mas o perfil da dívida é muito diferente. E, novamente, né, a grande vantagem americana é efetivamente emitir a reserva global, a moeda de reserva global. Mas nós temos um perfil de dívida muito mais alongado, com uma taxa de juros muito mais baixa ao longo de todo esse período, e com um consumo do orçamento para serviço da dívida muito menor do que no Brasil.
No Brasil, se nós pegarmos aquela pizza que compõe o orçamento anual do governo, nós vamos ver que quase a metade desse orçamento é rolagem da dívida. Nos Estados Unidos, esse percentual não chega nem a 14%. Mas olha a projeção para o aumento dessa dívida ao longo do tempo. É uma projeção de aumento sistemático dessa dívida ao longo das próximas décadas. E tudo isso já aconteceu num outro país, do outro lado do mundo, chamado Japão, onde nós tivemos, depois de um boom da década de 80, o aumento sistemático do endividamento do governo para manter, né, a situação estável em termos de moeda. A busca desenfreada por criar algum tipo de crescimento através da criação de algum nível de inflação, coisa que o governo japonês não tem conseguido fazer. Mesmo com esse aumento de endividamento no Japão, nós não tivemos aumento da inflação ao longo do tempo. E nós temos basicamente no Japão juros negativos, juros reais negativos, e nós tivemos isso pela primeira vez no Brasil agora. De uma certa forma, o que nós estamos observando é uma japonização do mundo. Nós temos fatores inflacionários e fatores deflacionários, que envolvem aí coisas como curva demográfica, né? Aumento da idade das pessoas, aumento da eficiência da economia por conta da tecnologia, tudo isso são fatores deflacionários, e fica difícil criar inflação a partir apenas do aumento dos gastos do Estado ou da impressão de moeda. Mas o fato é que o endividamento chegou a um nível que é praticamente impossível para as autoridades monetárias eventualmente aumentarem o juro para debelar algum surto inflacionário, como nós estamos vendo agora por conta da Covid. Então, é difícil imaginar um aumento na taxa de juros para as próximas décadas, ou pelo menos para os próximos anos, um aumento significativo das taxas de juros. E nós temos um problema que é uma explosão de dívida, né? E isso tudo tem efeitos de longo prazo, efeitos permanentes nos mercados. E qualquer investidor precisa saber disso. Aí tem um gráfico com mais ou menos 200 anos de taxa de juros, aqui pegando as taxas de juros de 10 anos, né? Não taxas de juros de curtíssimo prazo que já estão em zero aqui. E nós vamos ver que em 2020, mesmo com a explosão de endividamento, essas taxas de juros nunca tiveram tão baixas, o que não faz muito sentido se nós tivéssemos uma economia livre de fato e não controlada pelos bancos centrais, porque o aumento de endividamento deveria gerar aumento da taxa de juros, porque deveria, né, produzir aumento do risco em relação àquele credor. Se você empresta para um sujeito e sabe que a dívida dele aumenta e aumenta e aumenta, você vai cobrar uma taxa de juros maior, já que a dívida é muito maior, o que aumenta o risco, né, a possibilidade desse sujeito não conseguir pagar de volta essa dívida. Mas não é o que nós estamos vendo, porque nós temos hoje um sistema financeiro que é dominado pelas decisões de um grupo muito específico de pessoas, que são aqueles que compõem um comitê de política monetária e que atuam aparentemente no mundo de forma, né, igual, fazendo aí a impressão de dinheiro, a monetização dessa dívida. Mas o que é essa monetização da dívida? Bom, para falar sobre isso, nós temos que entender os 3 fatores que produzem os ciclos de alta e de baixa na economia ao longo do tempo. Segundo a visão aí do Ray Dalio, né, um dos maiores investidores aí de todos os tempos, o gestor da Bridgewater, né, uma das principais gestoras aí do mundo. O Ray Dalio coloca o seguinte: nós temos, ao longo do tempo, o grande motor de crescimento de uma economia, de crescimento real, é o aumento da produtividade ao longo do tempo. Esse aumento de produtividade vai depender, por exemplo, de instituições sólidas, né, de contratos sendo respeitados, de maior eficiência governamental,
de tecnologia que vai produzir a capacidade maior das pessoas, né, gerarem aí recursos através do seu trabalho. Só que a produtividade é uma linha reta, né, que vai aumentando um pouquinho ano a ano. Existem aí outros dois fatores. Nós temos os ciclos de curto prazo de endividamento. Quando as pessoas ficam mais otimistas e há condições do mercado para uma expansão, há um boom de crédito no curto prazo. As pessoas tomam, né, dívida, que basicamente é adiantar um recurso que você vai produzir no futuro para consumir ou produzir alguma coisa hoje. E esses ciclos de alta e baixa desse endividamento, né, aumento de dívida e aí aumento dos preços por conta disso, insustentabilidade desses preços e correção, geram ciclos de dívida de curto prazo, que duram poucos anos. E nós temos um ciclo de endividamento de longo prazo, onde nós temos aí por décadas a fio um mega ciclo de endividamento que vai gerar uma situação insustentável em algum momento. E aí vai produzir uma correção mais aguda por conta desse mega ciclo ter se encerrado. Depois dessa produção mais aguda, né, de uma correção, nós temos a retomada do ciclo de dívida de longo prazo. Usualmente, no final de uma correção, nós temos as mudanças de paradigma, as mudanças de sistema, seja sistemas políticos, seja sistemas econômicos e financeiros. A última grande correção aconteceu justamente, né, após a Segunda Guerra Mundial, ou durante, né, o crash 29 até o final da Segunda Guerra, porque o mundo passou por um processo de instabilidade política, instabilidade financeira brutal, que gerou o enxugamento dos excessos anteriores. Se criou, né, o acordo de Bretton Woods, se criou um novo sistema financeiro internacional, se criou uma nova ordem política onde os Estados Unidos apareceu como uma superpotência e nós vivemos aí, desde o final da Segunda Guerra, essa realidade política, econômica, financeira e social. E agora uma série de sinalizações que esse processo está no fim. O nível de endividamento chega a patamares parecidos lá com o final da Segunda Guerra. Nós temos um nível de instabilidade política cada vez maior. Nós temos um nível de desigualdade na distribuição de renda e de fortuna cada vez maior, o que marca usualmente o final de um ciclo de dívida de longo prazo. Nós temos aí uma percepção, né, uma percepção assim de que as coisas não estão bem e o questionamento do sistema, o questionamento das crenças, a busca por mudanças mais profundas, tudo isso marca o final de um grande ciclo de crédito. E nós estamos vendo então esse ciclo de crédito sendo desinflado, esse grande ciclo de crédito sendo desinflado através da monetização da dívida. Basicamente, há algumas formas de produzir esse movimento. A primeira forma é através da política monetária usual, da taxa de juros, você reinflar, né, o mercado após correções do ciclo de dívida mais curto, que os bancos centrais têm feito há bastante tempo, especialmente depois da crise dos anos 2000, da bolha das .com. Essa sequência de queda, né, de corte de juros que a gente está vendo, nada mais é do que a continuação da busca pelos bancos centrais em reinflar o mercado desde o final, né, do mega ciclo de alta em 2000. E a gente teve aí uma injeção gigantesca em 2008, após aquele crash dos mercados, da crise do subprime. E nós temos que lembrar que naquele momento foi feita uma intervenção histórica sem precedentes de 600 bilhões de dólares na economia. A última intervenção, né, foi uma intervenção de 4 trilhões de dólares, porque a gente passa para um segundo e para um terceiro nível de política monetária expansionista para desinflar essa bolha. O segundo é a compra de títulos por parte
dos bancos centrais, o que já aconteceu desde 2008. E o terceiro é a expansão massiva de gastos do Estado e a colocação de recursos diretamente na mão dos poupadores, né, o que o Friedman chamava aí de helicopter money. E é nesse ponto que nós estamos. O último ponto é a busca do Estado de sequestrar o patrimônio daqueles agentes que enriqueceram mais ao longo desse período para fazer redistribuição de recursos, né? Tentando distensionar o ambiente político que está tensionado, já que as pessoas sentem, né, que não conseguem mais aumentar o seu padrão de vida, gastar mais, ganhar mais e assim por diante. E quando isso acontece, a gente está passando já pelos estertores aí do último grande ciclo de dívida. Há a possibilidade, né, dos agentes que controlam essa alavanca, né, essa torneira de abrir ou fechar o crédito, há uma chance deles fazerem isso de uma maneira mais positiva possível, a fim de gerar menos dor nessa que seria a produção de um nível de inflação um pouco mais alto do que zero, mas não tão alto que gere uma autodestruição do sistema, como nós vimos, por exemplo, na Alemanha pré-nazista, né? Alemanha entre guerras, uma das maiores hiperinflações da história do planeta. É o risco que pode acontecer se as autoridades perdem a mão nessa política, né? Basicamente, a gente está numa situação onde nós precisamos emagrecer, mas ninguém gosta de fazer dieta. Ou uma dieta muito severa pode gerar uma perda de peso muito aguda, muito rápida, que pode até matar o paciente. Então, nesse momento histórico, e é uma outra notícia ruim que eu tenho para dar para vocês, nós temos uma dificuldade muito maior para gerar recursos através de investimentos e nós temos períodos de instabilidade política gigantesca, inclusive com o aparecimento de ditadores, né, de regimes menos livres e assim por diante. Mas nós não vamos falar aqui sobre a questão política social, nós vamos falar mais do mundo de investimentos. Como você pode se proteger? Bom, a primeira coisa, a regra número 1 é: você vai ter que estudar mais sobre o mercado, você vai ter que conhecer mais sobre o mercado. Porque aquela solução que funcionou por um bom tempo, para uma grande parte aí do público de investidores no Brasil, não vai mais funcionar, que é a alocação em títulos atrelados ao CDI, a taxa básica de juros. A expectativa é que esses títulos sistematicamente ofereçam juros negativos pelos próximos anos ou décadas. Então você vai ter que diversificar. Você vai ter que diversificar tanto em diferentes ativos, só que para fazer isso você precisa entender. Você precisa saber como o mercado funciona, você precisa saber quais são esses ativos, qual o risco que você está correndo, como fazer essas operações. Você pode contar com uma assessoria de investimentos para te ajudar nesse processo, mas mesmo assim, né, para poder até entender como essa assessoria funciona e saber se você está recebendo um bom serviço, você tem que entender mais sobre o mercado. Então, o passo número 1 é, de fato, estudar mais o mercado. E o passo número 2 é buscar outras alternativas de investimento. Num primeiro momento, dentro do próprio Brasil, né, o mercado brasileiro pode oferecer, que vai muito além de CDBs e fundos DIs. Nós estamos falando de ações, nós estamos falando de fundos imobiliários, nós estamos falando de títulos de dívida privada, créditos, né, como, por exemplo, ancorados em recebíveis agrícolas ou recebíveis imobiliários, debentures, que são títulos de dívidas emitidos por empresas. Aprender a fazer um mix aí, né, de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, que podem gerar um retorno bem melhor, com um nível de risco menor, do que simplesmente alocar aí em taxa de juros básica, que, como nós vimos, vai ficar pressionada por muito tempo. Um terceiro ou quarto passo é justamente você buscar uma diversificação internacional. O Brasil representa apenas 1% do mercado financeiro
mundial. Então, se você está só alocando recursos no Brasil, você está abrindo mão de 99% das oportunidades que o mercado oferece. Além disso, nós vamos estar submetidos a todo o risco, a toda a instabilidade que o Brasil oferece, né? Se tem uma coisa que nós temos certeza em relação ao Brasil é que vai ter crise, seja crise política, crise econômica, né? Ano que vem nós teremos eleições, e diante desse quadro, é realmente inaceitável que você como investidor, tenha todos os recursos alocados em uma moeda frágil como o real. É preciso buscar alternativas no mundo. É preciso fazer alocações em ativos denominados em outras moedas fortes, seja dólares, seja euros, seja yuans, até mesmo em outros países emergentes, em títulos diversos, seja títulos de dívida, seja ações, seja ETFs e assim por diante. Um quinto nível de desenvolvimento pode ser ofertado pelo entendimento ainda mais profundo do mercado, onde você fará operações de prazo menor para gerar ganhos em excesso, desde que você saiba o que você está fazendo, obviamente, e que você saiba os riscos que você está correndo. Nós chamamos essas pessoas que buscam operar no mercado de forma mais ativa de traders. E eu, particularmente, desenvolvo essa atividade de trader há mais de 2 décadas. E, basicamente, foi o motivador, né, do meu sucesso empresarial, meu sucesso financeiro, desenvolver essa atividade no mercado. Basicamente, né, eu opero no mercado desde os 16 anos de idade, e desde a época que eu estava na faculdade, e passei a ter, nessa atividade no mercado, uma fonte de renda. E, num segundo momento, desenvolver negócios que envolvem, né, prestação de serviços no mercado financeiro, como a Liberta Investimentos no Brasil e como a Liberta Global, uma escola de investimentos aqui nos Estados Unidos, onde nós ensinamos como investir no mundo. Então, basicamente, para qualquer pessoa que queira ter uma rentabilidade positiva ao longo do tempo, e aí tem um outro problema, né? Garantir a formação de um patrimônio para a sua aposentadoria é necessário, né? Não é nem importante, é necessário, é primordial que você desenvolva conhecimento sobre o mercado. Porque qual é o problema, né, de desenvolver um patrimônio para a aposentadoria? O problema seríssimo que nós enfrentamos é o seguinte: boa parte das pessoas não tem reserva financeira alguma. E muitas chegam a uma idade mais avançada ou sem reserva financeira alguma, ou com uma reserva financeira insuficiente para bancar os seus custos de vida num período onde a renda diminui. Quando você fica mais velho, você tem menor capacidade ao longo do tempo de produzir riqueza e você precisa de recursos, especialmente gastos com saúde, por exemplo, aumentam. Depois, né, de passar pela fase com os gastos dos filhos, usualmente, se você tem filhos. E você precisa ter uma reserva substancial, especialmente quando essa reserva gera um retorno cada vez menor se você não tomar riscos no mercado. E aí muita gente acredita em sistemas públicos de previdência, que basicamente todos eles estão quebrados. Essa dívida pública que eu apresentei, a expectativa de aumento, até mesmo nos Estados Unidos, não envolve o que alguns analistas, né, colocam como uma dívida impagável do sistema de seguridade social, especialmente do sistema de previdência americano, que se for fazer a conta, né, aí, atuarial, quantas pessoas precisam em relação a quanto está depositado, as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, daria um custo aí de mais de 120 trilhões de dólares, sendo que o PIB americano está na faixa aí dos 20 e tantos trilhões de dólares. Então, você precisa, né, desenvolver o seu patrimônio ao longo da sua vida para ter mais segurança na sua aposentadoria. Você não pode contar com a ajuda do Estado.
que está justamente monetizando dívida, né, e através dos bancos centrais comprando sua própria dívida, gerando a desvalorização da moeda, e você tem uma taxa de retorno de um investimento passivo cada vez menor. Então, é necessário, basicamente, você aprender como o mercado funciona, você aprender a investir e, se você tiver o perfil, se você tiver condições, aprender a operar ativamente no mercado para gerar um retorno maior ou até mesmo gerar uma renda nessa atividade. E esse é o trabalho que eu desenvolvo ao longo de quase toda a minha vida, né? Ensinar as pessoas a como investir, a como operar no mercado. E recentemente, acho que muitos de vocês ficaram sabendo, eu ofertei um treinamento chamado Pilares da Liberdade, que envolvia aí 4 pilares, né, que eu considero os pilares necessários para você alcançar a liberdade, não só a liberdade financeira, mas a liberdade na vida, que é desenvolvimento pessoal, que é empreendedorismo, que é investimentos e entendimento sobre o mundo político. Eu creio que esses são os 4 pilares para você efetivamente virar um cidadão. Esse curso está acontecendo, né? Creio que está muito interessante, as pessoas estão curtindo, os alunos, mas muita gente nos abordou questionando sobre a possibilidade de nós ofertarmos apenas o pilar investimentos, já que esse seria o maior interesse nesse treinamento. Então, hoje nós estamos oferecendo a possibilidade de você aprender, né, o que está sendo ensinado no Pilares da Liberdade, mas o pilar específico de investimentos. Então, se você se interessou nesse pilar em específico, você pode clicar no link que acompanha aqui o vídeo e acessar uma proposta para os módulos do pilar investimentos, para você aprender mais sobre isso do que eu falei aqui e entender como interagir com o mercado, como proteger o seu patrimônio e fazer ele crescer de uma forma mais eficiente. Ok? Bom, vamos então aqui às perguntas. Ok? O Roberto Mendonça, você pode ficar enviando as perguntas aí que eu vou responder algumas perguntas. O Roberto Mendonça coloca: você mencionou que mesmo que o presidiário volte na fraude, não significa necessariamente desastre. Aí ouso discordar. Será Nova Argentina, espero que não Venezuela. Abraço e lhe acompanho sempre. Roberto, o que eu falei numa outra apresentação é que não necessariamente uma vitória de Lula signifique um desmantelamento imediato do mercado ou um crash. Eu acredito que o risco, né, de virarmos ou seguirmos o caminho da Argentina aumenta substancialmente. Mas é preciso saber o timing de mercado em relação a esse projeto, né, novo projeto do PT, caso ele volte ao poder executivo. Porque pelo que nós temos observado aí da situação brasileira, do poder de fato, a esquerda nunca saiu, né? Saiu eventualmente aí do poder executivo. Então nós temos que ter cuidado, né, na hora para dividir entre avaliação política, ou até mesmo militância política, aquilo que nós defendemos, com o que está acontecendo no mercado e interpretar de maneira muito fria, de maneira muito lógica, né, qual seria o desdobramento do mercado. E nesse sentido específico, nessa hipótese, eu vejo até o interesse do próprio PT, do Lula, em tentar acalmar os mercados e fazer um jogo de Lulinha, Paz e Amor versão 2.0, pelo menos no início aí de um governo. E isso poderia gerar algum nível de otimismo dos mercados, né? Essa é uma impressão inicial, ainda falta muito tempo. Eu só estou aqui
colocando essa possibilidade e a necessidade de nos mantermos frios em relação às análises que são feitas para tomar de decisão, sem se deixar poluir pela nossa própria opinião ou pelo nosso próprio desejo, né? Pela nossa própria militância política. Então, é só esse aspecto. Mas ainda é uma percepção muito preliminar que precisa amadurecer em relação aos desdobramentos dos fatos, conforme eles ocorram nos próximos meses, especialmente no início do ano que vem. Ok? Leandro, esse pilar que você está oferecendo é para pessoas que caíram de paraquedas nesse assunto? Ou seja, de um conhecimento totalmente raso? Marcos Vinícius, eu apresento esse conteúdo de uma forma introdutória num primeiro momento e depois evoluo até falar sobre técnicas de trade mais avançadas, onde eu falo exatamente como eu opero no mercado, né? Então não é um curso super profundo e especializado em trading, mas ele vem já de uma introdução geral sobre o mercado, uma introdução sobre como funciona a economia, como isso se reflete no mercado financeiro, como desenvolver uma política, né, uma estratégia de investimento, até o ponto de como fazer operações específicas, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Ok? Roberto Baitelli, onde aloco a minha reserva de emergência? Usualmente a reserva de emergência ela precisa de liquidez, então é difícil você fugir de alguns ativos relacionados à DI, né, para a reserva de emergência. Então, para a reserva de emergência com liquidez imediata, é algo papai e mamãe mesmo. Ok? Só um momentinho aí, pessoal. Podem ir mandando mais perguntas aí que eu vou responder ainda mais algumas perguntas. Um participante que falou que acha que o link está quebrado. Testando aqui o link. Não, o link está funcionando. Eu vou postar aqui de novo esse link. Ok. Vai ter aula para trader na bolsa americana, S&P 500, etc? Sim. Inclusive, eu mostro aí ao vivo toda uma rotina que eu faço de avaliação dos mercados e decisão de trade. Ok? João Eduardo Pescara coloca muito obrigado por sua dedicação. Eu que agradeço aqui a atenção. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Qual o percentual do patrimônio que devo ter em ativos nos Estados Unidos? Olha, eu saio aí de uma base por volta de 20% do patrimônio. Claro que isso depende de caso a caso. Eu, particularmente, como vivo aqui, né, tenho custos em dólares. O meu patrimônio, a maior parte do meu patrimônio está nos Estados Unidos. Tem que ser feita uma avaliação pessoal em relação até ao seu projeto de vida, né, se eventualmente você vai ter custos mais atrelados em dólar ou não, que tipo de investimento ou operação você vai desenvolver, mas um patamar base, aí, só para ter uma ideia, seria por volta desses 20%. Sueli Teixeira coloca: o mercado financeiro é uma área muito difícil de entender. Sueli, não é difícil de entender, né? As pessoas têm, digamos assim, um preconceito inicial com o mercado, ou até um medo inicial do mercado, que dificulta o aprendizado. Mas é bem mais simples do que parece num primeiro momento. Então, também temos que lembrar, né, da curva do aprendizado. Quando nós não sabemos nada sobre algo, sobre um assunto em específico, nós temos uma ignorância que gera uma percepção que nós conhecemos mais sobre aquilo do que efetivamente nós conhecemos. Quando nós começamos a estudar, esse nível de percepção de conhecimento vai
diminuindo, porque a gente vai, de fato, entendendo que nós não sabemos nada sobre aquilo, até chegar a um ponto muito baixo. Um dos problemas que existem é que as pessoas muitas vezes desistem de aprender sobre aquilo exatamente nesse ponto, porque tudo parece muito confuso. Quando você insiste um pouco mais e passa a estudar aquilo com persistência, você começa a entender a lógica daquilo. E seu nível de percepção de conhecimento aumenta e você gera um ciclo autoalimentado positivo, porque você fica incentivado, né, motivado por estar entendendo mais, por estar descobrindo um novo mundo e vai estudando e vai aprendendo cada vez mais. Então, um dos erros comuns é não entender essa curva de aprendizado. No começo do aprendizado, é um pouco frustrante, porque você percebe o quanto você é ignorante naquilo, né? E você acha que é impossível aprender mais, né? Aquilo parece muito enigmático. Então, se nós entendermos essa curva, fica mais fácil desenvolver o conhecimento sobre qualquer assunto. Ok? Qual o risco China para a economia global? Bom, Patrick, a China em si traz um nível de crescimento para a economia global, porque consome muita coisa, produz muita coisa, consome, por exemplo, muitos produtos brasileiros, né, do agrobusiness, minério de ferro e assim por diante, e vende muita coisa para o mundo a um preço mais barato, apesar dessa distância desse spread estar diminuindo. O risco está numa postura anti-mercado da própria China, que quer aproveitar as benesses, né, de um livre mercado, mas não quer seguir essas regras. Por exemplo, quer fechar o seu mercado para as empresas estrangeiras, não respeita a propriedade intelectual, quer impor a sua visão política, a sua visão de organização política para outros países democráticos, e isso é muito negativo. Então, é um efeito dúbio, né, um efeito até duplo, por um lado positivo e por outro lado negativo. Nos últimos 2, 3 anos, ou melhor colocando, né, desde da ida ao poder do Xi Jinping, esse risco aumentou, porque aumentou o nível de agressividade da China, especialmente na relação com os outros países. E hoje o maior risco é algum tipo de conflito, por exemplo, com uma tentativa de tomada à força de Taiwan, o que geraria uma onda de choque nos mercados globais. Então, essa é a situação da China no momento. O Stormer certa vez disse que não importava a questão política para operar. Vocês já brigaram por conta dessa divergência de opinião? Não, Rodrigo. O Stormer está certo no seguinte sentido. Quando você faz operações de curto prazo, quando você olha para o mercado do ponto de vista de um trader, você de fato tem que se isolar de opiniões políticas, até econômicas, ou até da situação da empresa, porque você está operando a dinâmica de preço. Você está olhando o gráfico, você está olhando ali pressão compradora e pressão vendedora. E opiniões de fora, né, dessa dinâmica podem dificultar o seu trabalho de operar. Agora, quando você investe por um prazo maior, aí eu creio sim ser importante avaliar a questão política de qualquer país de que você está investindo, né? Então, para investidores de longo prazo, para alocadores, para pessoas que estão produzindo uma reserva de valor, aí eu acho que é um aspecto importante. Qual a previsão de duração e disponibilidade de cada pessoa assistir o curso? O aluno pode acessar a qualquer momento? Sim, Júnior. Inclusive, né, nós vamos ter lives desse curso específico, dessa parte de investimentos, que começam na quinta-feira, agora à noite. Então, nós temos um material pré-gravado que fala sobre investimentos e nós temos lives para tirada de dúvida. E essas lives também ficam gravadas para posterior avaliação, para posterior, né, posterior acesso dos alunos. Esse módulo de investimentos nós vamos disponibilizar para os alunos durante um ano inteiro. Então, tem muito tempo aí para você estudar essas aulas. Okay? Sérgio Évora pergunta se eu recomendo algum livro além do curso. Sérgio, quem fizer esse curso, né, quem está fazendo também o Pilares, vai receber o meu livro sobre investimentos, chamado Eu, a Bolsa e a Minha Avó, né, onde eu conto a minha experiência no mercado e apresento as minhas técnicas de investimento e trade. Então, além do curso, ainda há um bônus de um livro, né, de um e-book.
David pergunta qual é o ticker da dívida brasileira no TradingView, o sistema que eu apresentei, o gráfico lá da dívida, mas ele não está disponível no sistema do TradingView, né? Esse é um conjunto de dados de fora do TradingView, usando o TradingView só para traçar esses dados. Quanto tempo de curso, Marcelo? Eu creio que o módulo de investimentos, nós estamos falando aí de algo como pelo menos umas 10 horas de curso. O curso será, ou já está sendo, aulas gravadas com lives ao vivo para tirada de dúvida. Lucas, sim, nós vamos falar também em criptos quando nós falarmos do mercado americano. Eu comecei a disponibilizar as aulas sobre o mercado internacional essa semana. Leandro, fala um pouco sobre Bitcoin. Luciano também pergunta, Bitcoins são uma opção? Como você avalia Bitcoins no gráfico? Análise para 2, 3 horas? Então, vamos lá. Vamos até mostrar na gráfica, na prática aqui, né, no gráfico, como efetivamente eu opero. Bom, eu observo um gráfico de Bitcoin contra o dólar, que é o principal gráfico das criptomoedas, num gráfico diário inicialmente, onde eu vou traçar a zona de suporte ou resistência de prazo maior. Inclusive esse gráfico é muito bonito porque ele tem um exemplo aqui de uma figura chamada ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão da análise gráfica, onde nós tivemos o rompimento do que seria a linha de pescoço, que atingiu inclusive o objetivo desse rompimento, que é a projeção dessa máxima até a linha de pescoço projetada a partir do rompimento. Mas enfim, olhando esse gráfico, nós podemos ver que uma zona de suporte muito forte fica entre 29.700 e 30 mil dólares. Números redondos usualmente são zonas de suporte e resistência. O mercado testou várias vezes esse patamar e entrou força compradora. E na última vez houve esse teste com um engolfo de alta em cima de um suporte, fazendo agora um pivô de alta, o rompimento aqui da resistência dos 42 mil dólares. Isso sugere agora uma nova tendência de alta para este mercado, onde inclusive nós podemos traçar uma linha de tendência de alta unindo esses últimos dois fundos, que também oferece suporte no caso de correções. Como é que eu especificamente opero Bitcoins? Eu uso a tendência do prazo maior, zonas de forte suporte ou resistência nesse prazo maior, e vou para um gráfico de 1 hora, onde cada barra representa 1 hora, para identificar pontos de entrada, seguindo a minha técnica de trade. Por exemplo, sempre que o mercado faz impulso, correção e impulso, eu tenho um setup 1 que se chama setup de rompimento. Fez impulso, correção, impulso, setup 1. Né? Fez impulso, correção, impulso maior, também um setup 1 de um grau maior. Agora, fez um impulso, está fazendo uma correção, tem essa zona de resistência. Esse rompimento seria uma entrada. Outra possibilidade seria buscar correções até as zonas de suporte dentro ainda de uma tendência de alta. Agora está consolidando um suporte nesse prazo menor de 1 hora por volta de 44.660 pontos, onde eu poderia até buscar alguma oportunidade na ponta compradora se o mercado até ali corrigisse e sinalizasse entrar de pressão compradora. Nesse exato momento, eu não estou fazendo nada, mas eu posso deixar um alarme se romper esse patamar de resistência ou se aproximar desse patamar de suporte, eu vou acompanhar para ver se faz algum padrão de reversão. É assim que eu acompanharia Bitcoin contra dólar neste exato momento. Ok? Ouço por aí dizer que day trade é uma furada. Essa modalidade faz parte das suas opções? Rafael, day trade é tipo a Fórmula 1 do trading, né? É algo extremamente difícil de fazer, mas quem consegue fazer, consegue ganhar muito dinheiro com isso.
Então é um percentual pequeno de pessoas que têm esse perfil, esse conhecimento, essa capacidade emocional até para operar no mercado, mas as que têm podem fazer um lucro muito grande. Eventualmente eu faço day trades, mas não é o meu carro-chefe. Meu carro-chefe é o que se chama de swing trade, uma operação que dura alguns dias, no máximo 2 semanas, e que envolve um nível de comprometimento com o mercado bem menor do que o day trade, com um retorno bem interessante. Então eu considero o swing trade o melhor custo-benefício em termos de approach ao mercado. O day trade você tem que estar acompanhando todo dia, né, 100% do tempo, sem sair da frente do computador. Tem algumas pessoas que se concentram em operar num momento específico, né, do dia, seja mais perto da abertura, ou seja até mais perto do fechamento, ou quando faz algum rompimento, mas via de regra você tem que ter um acompanhamento muito próximo do mercado. E eu prefiro fazer swing trades e desenvolver outras atividades além das operações no mercado em si, né? Então, sim, é muito difícil. Sim, a maior parte das pessoas perde dinheiro, mas para quem tem o conhecimento, quem tem o perfil, quem tem a capacidade de isolamento emocional, pode sim fazer muito dinheiro com day trades. Mas é um público bastante seleto. Essa é a realidade. Rodrigo, não há corretora americana integrada a TradingView para operar ações. Há para operar outros títulos, operar derivativos, mas não exatamente ações, ok? Quanto precisa para abrir uma conta numa boa corretora americana? Pergunta o Márcio Ferreira. Boas corretoras cobram a partir de $2.000, algumas cobram a partir de $10.000. Esses seriam alguns valores mínimos. Alisson, a grade de cursos como será dividida? Periodicidade de duração das aulas, grade total, grato. Basicamente, nós falamos sobre a introdução à macroeconomia e como a macroeconomia influencia o mercado. Nós falamos sobre investimentos, né, como desenvolver uma carteira de investimentos. Nós falamos sobre o meu sistema de trades e nós falamos sobre como investir e operar no mercado internacional. Esses são os principais módulos desse treinamento. São cursos em que parte já está disponível em gravação, outras gravações serão ofertadas ao longo aí das próximas semanas, e nós teremos pelo menos 3 lives, 3 encontros presenciais para falar sobre esses temas e tirar dúvidas. Esse é o escopo do treinamento. Ok? Opero há muito tempo, mas a parte emocional sempre me derrotou. Você trabalha bem essa parte, que para mim é mais importante que o conhecimento técnico em si? Sim, Roberto. Eu falo muito sobre isso no treinamento, né? Eu falarei muito sobre isso no treinamento, porque é uma parte definidora, né, do sucesso. Nós falamos bastante disso porque é onde a maior parte das pessoas tem, né, uma grande dificuldade. Isolamento emocional no mercado ou desenvolvimento do mindset correto é algo mais complicado de alcançar. Algumas pessoas já têm naturalmente, outras precisam desenvolver, o que envolve uma reavaliação de crenças, né? Inclusive crenças que não necessariamente têm a ver com o mercado, mas sobre você mesmo, né? Sobre o seu nível de merecimento do sucesso, só para dar um exemplo, sobre o seu equilíbrio, né? Sobre como você está em relação à sua vida. Enfim, não é um tema tão simples, mas é super importante. Ok? Leandro, estou contratando o curso agora. Já fui seu aluno LS 10 anos atrás. Usava o nick no fórum como Grifon28. Abraço. Poxa, que legal. Muito legal, Rafael. Espero te ver aí no treinamento. Ok? Sim, Emílio. Esse livro será ofertado ao pessoal do Pilares, né, do curso com os 4 pilares, não só ao pessoal do curso aqui do único pilar de investimentos.
Sim, Sueli. Essa parte, né, do curso de investimentos é só a parte de investimentos do Pilares da Liberdade. É um pedaço, né, do curso Pilares da Liberdade para quem está querendo se desenvolver só nos investimentos. Ok? Obrigado, Verônica, aí, por ter elogiado o Pilares. Fico muito feliz que você esteja gostando. Bem, muito obrigado, pessoal, pelo acompanhamento aqui. Lembrando, né, o link para quem se interessou fica no link que acompanha o vídeo, né, o acesso aí à compra desse treinamento. E espero te ver lá para nós falarmos sobre investimentos e trading. Muito obrigado novamente e boa noite a todos. Tchau, tchau.